Deputados federais estão propondo alterações na PEC da segurança para limitar o fortalecimento da Polícia Federal, especialmente em relação à atuação nos estados. Proposta que já está na Comissão de Constituição e Justiça deverá passar por modificações ali na próxima fase de tramitação. André Anelli, e o que mudaria? Conta aí, meu amigo. Sim, Evandro, a pressão dos deputados federais tem a ver justamente pelo fato de que as polícias civis nos estados não estariam confortáveis com a possibilidade de a Polícia Federal acabar interferindo nos inquéritos estaduais, principalmente naqueles casos relacionados a milícias, a facções criminosas e também a danos ao meio ambiente. Essas são algumas situações que a PEC da Segurança Pública, formulada pelo Ministério da Justiça, conduzido pelo ministro Ricardo Lewandowski, acaba propondo. Esse texto chegou aqui no Congresso Nacional nos últimos dias, já está se preparando então para ser submetido à análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, mas nesse primeiro momento, ainda antes da análise de um relatório do senador Mendonça Filho, já existe então a possibilidade de os deputados quererem tirar essa competência a mais da Polícia Federal para que ela não possa interferir em inquéritos estaduais, nem mesmo aqueles relacionados a facções criminosas e nem a crimes ambientais. Por um lado, isso num primeiro momento acaba não prejudicando e não preocupando muito o governo federal, porque a principal medida da PEC da Segurança Pública é a criação do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, ele que já existe na prática, mas precisa ser acrescentado então na Constituição para que haja a unificação de processos, de protocolos, principalmente aqueles relacionados a antecedentes criminais. Então, já existe até mesmo por parte do Ministério da Justiça uma certa conformidade em relação a essa possível demanda dos parlamentares para que não haja o aumento de atribuições da Polícia Federal, preservando assim o aumento então da atuação do governo federal por meio do Sistema Único de Segurança Pública para padronizar todos esses protocolos e processos, porque esse então seria o principal objetivo da medida. A medida que ainda não tem prazo para ser então, para ter o seu relatório apresentado pelo relator, o deputado federal Mendonça Filho, ele que afirmou que vai ouvir diversas partes, diversos especialistas de segurança pública antes de apresentar o parecer dele e que por isso então ainda segue em discussão aqui no Congresso. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Um abraço para você. Quero mandar um abraço também para o Rogério Viana, telespectador que está de olho aqui no nosso 3 em 1, participando aqui pelas redes sociais. Abração, Rogério. Ô, Gustavo Segré, como é que você avalia esse debate que envolve, digamos assim, um fortalecimento da Polícia Federal em alguns estados? Dar mais estrutura a essa polícia que hoje está sob o comando do governo federal? A Constituição indica que a prerrogativa da segurança do Estado está em mãos do governador. A Polícia Federal não está em mãos do governador. Isso levaria a um pressuposto que é se a Polícia Federal tomaria mais poder no Estado, na minha opinião, e eu não entendo muito de Constituição, mas isso está contrapondo o que diz a Constituição. Perfeito. Deveria ou mudar a Constituição ou não ser aprovada. Eu concordo, se os deputados temem que isso dê maior poder à Polícia Federal por transitividade ao governo federal sobre o governador, é inconstitucional. O STF deveria se manifestar. O que você acha, Zé? Eu acho que a gente tem que copiar alguns, modelos que estão dando certo. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu vi aqui que já existem mais de 21 mil tipos de polícia, né? E esses poderes policiais se sobrepõem. A técnica que eu acho muito eficiente lá e que aqui no Brasil não existe é de municipalização. Eu te confesso que o senador Romeu Tuma apresentou um projeto para estabelecer aqui o xerife. Achei aquilo um projeto meio, vamos dizer, jocoso, meio irônico, e fui lá conversar com o senador Romeu Tuma. Aliás, eu conversava muito com o Tumão, viu? Conversava muito, era uma pessoa que entendia muito de segurança pública e de relacionamento em geral. E aí sentamos e ele foi me explicar lá
qual era a vantagem do xerife na cidade, que era uma pessoa ligada à comunidade, que tinha poderes e tal. Não é que eu saí de lá convencido de que o projeto dele faz sentido de estabelecer que um xerife municipal, que é um secretário de segurança com poderes especiais, municipal, né? E eu acho que tem sim que ter mais polícias e a Polícia Federal forte contra o crime organizado. Eu venho falando aqui de que não dá para você simplesmente dizer, olha, esta PEC da segurança pública não gostei, não conheço, não quero, porque é do governo do presidente Lula. Olha, nós não estamos no governo do PT e nem no governo do presidente Lula, nós estamos no governo do Brasil. E essa PEC foi debatida, houve mudanças. Os estados sugeriram, inclusive, uma garantia ali, é uma emenda à Constituição, ou seja, vai mudar a Constituição, é preciso mudar, porque o crime mudou, o crime está mudando, o crime está organizado. Então, assim, eu cheguei à conclusão que quanto mais polícia, melhor. Agora, esses pruridos, essas ciumeiras, essas defesas corporativistas são normais. Em alguns estados, eu já vi polícia militar e polícia civil do mesmo estado sair no tiro, para ter uma ideia de como esses pruridos são grandes. E lá nos Estados Unidos também tem essa disputa entre uma polícia federal e a polícia local. Fala, Gani. Olha só, eu estou de acordo com o Segré, eu acho que ele toca num ponto bastante relevante e o Brasil não é uma federação de verdade. E pelo contrário, cada vez mais a gente centraliza poder no governo federal. Então, questão tributária é exatamente assim. Aliás, a reforma tributária passa pela criação de um comitê gestor, né? Centralizando a arrecadação de impostos. Depois, hoje, estados não podem mais emitir títulos de dívida, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos. Você não tem mais essa autonomia financeira. E agora, novamente, você vai esvaziando o poder local. Eu não gosto muito deste modelo, um modelo muito defendido pela esquerda, né? De centralização de poder econômico, de poder político, de poder policial. Por quê? Porque eu vejo que quando o poder ele é local e descentralizado, você consegue resolver os problemas de maneira mais fácil. Olha, Alan, Oi, fala, Zé. Alan, desculpa, mas assim, essa PEC, ela valoriza, e foi um pedido de mudança, as guardas municipais. Isso é uma descentralização que Isso você tem razão, Zé. Isso é verdade. Agora, o que me preocupa é justamente a Polícia Federal acabar tendo mais poder do que a Polícia Civil ou, eventualmente, a própria Polícia Militar. Agora, de qualquer maneira, eu acredito que essa PEC deveria também discutir, Evandro, questão de fronteira, porque isso cabe estritamente ao Poder Executivo e também discutir a questão dos presídios. Há um déficit de presídios aqui no Brasil. Então, você tem presídios que são superlotados e não é que é um encarceramento em massa. Há presídios com pouca estrutura para a quantidade de presos. Então, você deveria aumentar o número de presídios, até por uma questão de dignidade humana e também porque, muitas vezes, alguns juízes, devido a essa superlotação de presídios, utilizam isso com uma certa desculpa para absolver crimes de menor gravidade. E não está certo, porque isso é um convite à impunidade. Fala, Segré. Não, é isso, já falei sobre esse assunto. Ah, não, é o Piperno que não falou ainda, né? Se quiser, fala de novo. Não, é o Piperno, desculpa. Olha, o Zé... Primeiro que o Zé tocou num ponto, né, que é muito importante, né? Eu também já vi polícia civil brigando com polícia militar, né? Então, o Zé cita, por exemplo, lá nos Estados Unidos, como também há esse confronto. E às vezes a gente assiste esses seriados policiais, mesmo filmes americanos e tal. Às vezes eles brigam pela jurisdição. Olha, isso aqui é do meu bairro. Não é, chega alguém lá e tal, não, isso aqui não é do seu. Ou então, isso aqui é de homicídios e não é da narcóticos. Esse caso é nosso. Esse caso é nosso, é verdade. Vai fora. Mas é sério. Imagina se eles tivessem que discutir isso que nós estamos debatendo agora, né? Nossa mãe. Porque lá me parece também alguma coisa meio surreal. Ainda ter que debater esse tipo de coisa. Eu acho o seguinte, bom, primeiro que a Polícia Federal é de longe a melhor corporação de segurança que o país tem. Mas é óbvio também que ela não vai resolver todos os problemas e nem tem contingente para isso. Aliás, é uma corporação relativamente pequena em número de pessoas comparadas aí, enfim, comparadas às outras. Agora, primeiro,
é necessário, sim, uma uniformização de alguns procedimentos. Também de troca de informações, de inteligência. E outra coisa, eu não vejo como é que a gente ainda debate se os municípios podem ou não ter as suas polícias. Para mim, isso é uma discussão que deveria também estar superada há uns 50 anos. E se Campinas quiser ter uma metrópole de mais de 1 milhão de habitantes, Guarulhos, por exemplo, se quiser ter a polícia dela, não pode? Joinville ou Juazeiro, sabe? Nós estamos discutindo, olha como o Brasil é atrasado. Isso deveria estar pacificado há muito tempo.